Boa noite a todos. Então, vamos iniciar nosso estudo da noite de hoje, primeiramente com a nossa prece, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, nosso Mestre querido, agradecendo imensamente pela oportunidade bendita de estarmos aqui nessa noite de hoje, de estarmos nessa casa de amor, que nos acolhe, que nos recebe, que nos consola, que nos orienta para a vida. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que nessa noite nós possamos termos a nossa mente dilatada para podermos compreender o estudo da noite de hoje e que esse estudo possa chegar a cada coração, que nós possamos, ao sair daqui, estarmos um pouco melhores do que quando entramos, Senhor. Que nós possamos absorver as energias aqui trazidas pelos nossos amigos espirituais, que possamos levar conosco ao nosso ambiente de trabalho, ao nosso lar, onde quer que nós formos, que nós possamos levar essas energias boas que aqui fluem, que a paz do Mestre Jesus se instale em cada coração, permaneça entre nós, agora e sempre, que assim seja. No nosso estudo da noite de hoje, nós vamos ter como tema Jesus e a alegria de viver. A gente vai basear o nosso estudo na palestra de Nazareno Feitosa. E para iniciar, eu quero pedir licença para vocês para eu ler duas mensagens. A primeira mensagem é do livro Parnaso de Além Túmulo, intitulado Espiritismo. E eu vou ler a mensagem do livro Roteiro, intitulado Evangelho e Alegria. Vai ser só um trechinho, porque a mensagem é muito extensa, só para a gente começar a entender o tema da nossa noite. Então, primeiro eu vou começar com Evangelho e Alegria. Está lá no livro Roteiro, psicografada do Chico Xavier, mensagem de Emmanuel. Evangelho é uma alegria grande. Evangelho é alegria. Grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião de tristeza e amargura. Indubitavelmente, o sacerdócio muitas vezes impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias com certas etiquetas do culto exterior. Mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. Agora a segunda mensagem, que está no livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia também do Chico Xavier, pelo Espírito Casimiro. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o tempo da caridade em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Então, a mensagem psicografada do Chico Xavier foi ditada pelo Espírito de Casimiro Cunha. Então, com essas mensagens, eu quero fazer uma pergunta. Então, de acordo com as mensagens, vocês acham que a alegria é uma virtude ou um defeito? Isso. É uma virtude,
a mensagem não deixa nenhuma dúvida para a gente, que a alegria é uma virtude. Apesar de que, há algum tempo, na Idade Média, ela foi considerada um defeito. Sorrir poderia parecer demoníaco. Os monges, eles sempre faziam, né, votos de silêncio, eram carrancudos, achavam que sorrir era uma falta de respeito. Então, Jesus chega trazendo para nós que não, não é porque você está estudando a religião, não é porque você está querendo aprender coisas espirituais que você tem que ser uma pessoa muito séria. Pelo contrário, a alegria, né? Jesus veio trazer para nós a alegria, uma mensagem de alegria, né? A boa nova, uma boa notícia. Quando a gente recebe uma boa notícia, não é uma grande alegria? Então, essa boa notícia foi a mensagem de Jesus. Mas parece que nós recebemos, né, a mensagem de Jesus há mais de 2000 anos, e muitas das vezes a gente recebeu a mensagem, mas parece que a gente não fixou no nosso interior. A gente acaba, né, se esquecendo muitas vezes dessa mensagem de alegria que traz o Evangelho de Jesus. A gente às vezes se pega muitas vezes sem esperança, desanimados. Então a gente está esquecendo essa mensagem que Jesus traz para nós. Muitas das vezes, né, com as dificuldades, a gente fica triste, para baixo, desanimado, sem fé no futuro, sem esperança. E é nesse momento que a gente tem que relembrar, né? E a doutrina espírita faz isso muito bem, nos relembra a mensagem de Jesus. Sendo o consolador prometido, né, por Jesus, vem nos lembrar da alegria do Mestre, da mensagem, da boa notícia que tem no Evangelho de Jesus. Então, a gente já vê logo, né, no Sermão da Montanha, lá o tempo todo Jesus está falando de alegrias, de felicidades. Jesus, né, começa a mensagem bela do Sermão da Montanha falando bem-aventurados, bem-aventurados, aventurados, né, felizes são aqueles, alegres são aqueles. Gandhi mesmo, né, disse: se todas as escrituras se perdessem, se todos os livros sagrados desaparecessem e ficasse somente o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Eu acho que houve uma mudança muito grande, né, na postura das pessoas dos tempos religiosos em relação ao que você falou. Eu era pequeno, eu ia muito para o colégio de musicalidade, sabe? E assim, não era muito legal você se expressar a alegria dentro do tempo religioso. Parece que até a década de 80, 90, a pessoa era meio que tabu, não podia estar alegre. Parece que a partir do momento que o pessoal teve a revolução carismática, o povo dançando, o povo alegre, que agora se aceita mais essa alegria, essa expressão da alegria dentro do tempo religioso, dentro da adoração. É verdade, Luiz, muito bem lembrado. Agora a gente começa a ver, né, em todas as religiões, música, né, teatro, né, mostrando que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que o templo religioso é sim um lugar de alegria, né? Alegria é diferente de euforia, né? Alegria é da gente saber, da gente conhecer a mensagem, da gente ter conhecimento da mensagem de Jesus. Então aquela alegria raciocinada, não é aquela euforia, né? Que é uma coisa momentânea. Então, Gandhi fala isso, né? Que se todas as escrituras se perdessem e ficasse somente o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Por quê? No Sermão da Montanha traz para nós grandes alegrias, grande mensagem de felicidade, né? Porque Jesus falava lá, felizes, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Né, os humildes, né, de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, bem-aventurados, felizes os que sofrem, porque serão consolados. Felizes os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. E continua, né, discorrendo o tempo todo, falando das
felicidades que nós podemos obter quando a gente escuta a mensagem de Jesus e a gente consegue colocar ela dentro do nosso coração e colocar principalmente em prática no nosso dia a dia. Então, essas são as felicidades que mostra para nós Jesus com o Sermão da Montanha. E quando a gente conseguir compreender a mensagem de amor, de bondade, nós estamos sujeitos a receber toda essa felicidade. Nós seremos bem-aventurados. E alegria, né? Até a própria medicina fala hoje que a alegria, as pessoas otimistas, as pessoas alegres, elas adoecem menos. Agora as pessoas pessimistas, as pessoas reclamonas, as pessoas desanimadas, elas tendem a adoecer mais fisicamente também. Ou seja, gente, não vale a pena ficar cultivando tristeza, né? Porque as dificuldades chegam para nós a todo momento, né? Então, é claro que a gente passa por momentos de dor, mas ficar cultivando a tristeza, que não é bacana, porque às vezes a gente se coloca na posição de vítima e fica lá acariciando a tristeza mais do que o necessário. Então, que nós possamos, né, sempre lembrar disso, que a alegria da boa nova do Evangelho de Jesus chegou para nós. Não existe mais aquele tempo que a gente tem que ficar sério nos termos religiosos, que a gente tem que ficar de cara fechada, né, para dar a impressão de ter uma coisa mais séria. Não, alegria, Jesus vai trazer para nós alegria com sua mensagem, com sua boa notícia, sua boa nova. Então, para a gente continuar, eu vou ler aqui a pergunta do Livro dos Espíritos, 719, onde Kardec pergunta aos espíritos: merece censura o homem procurar o bem-estar? E os espíritos respondem: é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Então aqui, né, Kardec perguntando aos espíritos, eles deixam claro que não é reprovável a gente procurar ser feliz, a gente procurar estar alegre, procurar o nosso bem-estar. A única ressalva, né, é que a gente possa conseguir essa alegria, esse bem-estar, desde que a gente não esteja prejudicando o outro e desde que não for diminuir as nossas forças físicas e nem as nossas forças morais. Por quê? Porque às vezes, né, a gente vai procurar o bem-estar. Se a gente for pensar, é muito bom ficar na frente da televisão, assistindo Netflix, tomando sorvete com esse calorão, muito bom, não é? Só que se a gente ficar na sala da nossa casa o dia todo, deitado, assistindo Netflix e comendo sorvete, nós vamos ter alguma transformação, algum crescimento espiritual? O que vocês acham? Não, né? A única coisa que vai crescer em nós vai ser a preguiça e a barriga, que vai crescer. A gente não vai ter nenhum crescimento espiritual, porque a gente vai estar ali acomodado. Então, quando a gente faz isso, a gente vai estar diminuindo as nossas forças físicas. Aí já é reprovável, porque a gente vai estar ali a gente vai estar só deitado, só com preguiça, a gente não vai estar fazendo uma atividade, então a gente vai estar diminuindo as nossas forças físicas. Então, já é reprovável. Então, esse bem-estar, ele é louvável a gente procurar, desde que ele não seja exagerado. Diminui as nossas forças morais, né? Quando a gente fica desanimado, que a gente acha que não precisa aprender mais nada, que a gente já sabe, que a gente vai perder a nossa perseverança, a vontade, né, de aprender mais, de ir atrás, buscar coisas novas. Então a gente vai estar diminuindo a nossa força de vontade, vai estar diminuindo as nossas forças morais. Aí também já não é bacana. A partir do momento, né, que a gente começa a ficar desanimado, que a gente não procura melhorar, aí a gente vai estar usando com exagero esse bem-estar que a gente procura para a gente estar alegre.
E no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, tem uma mensagem intitulada O Homem no Mundo. E lá os Espíritos, né, dão uma ordem para nós: sejam alegres, né, como se fosse uma ordem dos Espíritos para nós. Sejam felizes, mas sejam a vossa alegria a que provém da consciência reta. Foi o que eu falei, né? A diferença entre a alegria e a euforia. A euforia é aquele momento que você está estupidamente eufórico, às vezes sem raciocínio, sem compreender aquele momento. Agora, a alegria já é raciocinada, já é compreendida. Você sente o bem-estar da alegria pela compreensão que você já adquiriu de uma coisa real, não uma coisa irreal como a euforia. Então, continuando a mensagem: mas sejam a vossa alegria a que provém da consciência reta, seja a vossa felicidade a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. É a mensagem de um espírito protetor. Então, aqui está falando para nós mais uma vez, né, que a gente tem, o espírito, né, tem essa obrigação de procurar a felicidade, mas que ela seja, né, da consciência, do raciocínio, não só de euforia. Então, nós falamos aqui, a gente concluiu com as mensagens que a gente leu, que a alegria, né, é um dever moral do espírito de procurar estar bem, estar feliz, conscientemente, sem euforia, mas conscientemente, e sem que diminua as suas forças físicas e nem as suas forças morais. Como tudo na nossa vida, tem que ter um equilíbrio, né? A gente tem que procurar esse equilíbrio. Oi. É muito bom isso, né? Quando a gente encontra uma pessoa que está alegre, às vezes você não está muito bem, a pessoa te contagia com aquela alegria. Muito bem lembrado. E a tristeza, gente? O que seria a tristeza? A tristeza é a insatisfação, a inadaptação, né? A tristeza vem de fruto de crenças que a gente às vezes, né, desde criança, vem acreditando em certos conceitos. E quando chega um ponto da nossa vida que a gente vê que aquilo não é daquele jeito, a gente se sente triste, a gente acha que alguma coisa não deu certo, que falhou. E às vezes o que está acontecendo agora é que a gente está abrindo os olhos, a gente está começando a compreender além. Então a gente tem que deixar para trás aquelas crenças que a gente via aprendendo equivocadas. Tristeza, né? Ela vem da insatisfação do condicionamento de não sabermos lidar com as perdas. Então, o motivo de grande tristeza é quando a gente tem uma perda, seja ela física, seja ela espiritual. A gente tem muita dificuldade de lidar com as perdas, a gente é muito apegado. Então, toda vez que a gente perde alguma coisa, a tristeza vem ao nosso encontro. A tristeza também, ela vem do perfeccionismo. Como acontece isso com a gente, né? A gente acha que a gente tem que fazer tudo certo, que a gente tem que fazer tudo perfeito, e quando uma coisa sai da rotina, a gente fica frustrado e a gente fica cheio de tristeza, né? Esse perfeccionismo, né, do orgulho de achar que nós não temos direito de errar, que nós somos melhores que os outros, porque todo mundo erra. Então, a partir do momento que você se acha perfeito, nenhum de nós é perfeito. A gente está aqui no mundo de provas e expiações, então a gente está longe de ser perfeito. Então, a gente tem que compreender e ter a humildade de entender que eu sou como todos, que eu também tenho as minhas falhas, e nem sempre que eu falhar, que preciso de ter o sentimento de frustração. Então, o perfeccionismo é um dos grandes motivos das nossas tristezas. Da frustração, da compulsão de controlar os outros. Quem aí tem dificuldade, gosta de controlar os outros? Tem alguém aí que nunca tentou controlar ninguém? Se tiver, levanta a mão. Alguém que nunca tentou controlar ninguém? Não tem, né? Acho que todos nós fazemos isso, principalmente nós que somos pais. A gente quer controlar os filhos, a gente quer que nossos filhos sejam modelo, seja exemplo, que tenha as melhores notas,
seja mais comportado. E quando a gente foge ali, a gente já vem a nossa frustração. A gente quer controlar o outro, o marido, né? Às vezes a gente está namorando, o namorado ele não é muito do jeito que a gente queria, não. Mas você fala assim, não, me aguarde, o dia que não é casal eu te conserto. Não é assim que a gente fala às vezes? Não conserta nada, a gente não conserta ninguém, né? A gente tem que procurar nos transformar e perder essa ideia de que nós podemos controlar o outro, que a gente pode controlar o marido, que a gente pode controlar os filhos. A gente pode sim assessorar, ajudar, amparar, esclarecer, mas não querer ter esse controle total sobre o outro. O outro tem a vivência dele, tem a vida dele. Então, a gente tem que parar com essa mania de controlar os outros, porque senão a gente sempre vai ficar frustrado. É uma coisa que não depende de mim. Se não depende de mim, depende do outro, eu vou estar a todo momento sendo frustrado. Alguém quer falar alguma coisa? Pode me interromper. Tá dando para entender, gente? A falta de aceitação, né? Eu acho que é uma das coisas que traz grande tristeza para a gente. Quando você não aceita a sua dificuldade, o seu problema, quando você acha que é problema, não era para você, está indo para o endereço errado, isso nunca acontece, né? A dificuldade que chega à nossa porta, com certeza ela está certa para nós. Então, essa não aceitação nos traz grande tristeza. Por que isso está acontecendo comigo? Por que será? Então, a partir do momento que você aceita, eu não compreendo o que está acontecendo, mas eu vou aceitar, porque eu tenho que passar por essa situação e vou tentar tirar aprendizado dessa situação. Fica mais fácil, a gente sofre menos. Motivação de esperança, paciência e alto amor, né? O nosso alto amor é muito importante. A gente se amar, saber que a gente é filho de Deus, né? Que a gente é um ser único e que Deus nos ama com todos os nossos defeitos. Né? Então a gente também tem que ter esse amor próprio por nós. Saber que apesar das nossas dificuldades, né, que todos nós temos muitas dificuldades, mas eu tenho que me amar, tenho que realçar as vitórias que eu já consegui e ir em frente, gostar de nós mesmos, gostar dos meios que a gente já conquistou. É muito importante para que a gente possa tirar esse sentimento de tristeza dentro da gente. Por quê? Quando a gente começa a repetir muito na nossa mente esses pensamentos, eles vão gravando na nossa mente, vão gravando e vão se tornando um processo obsessivo. A gente é uma pessoa que não aceita nada, né? Que não, toda dificuldade que eu passo, não acredito que está vindo para mim. Por que para mim? A gente vai criando aquele círculo vicioso na nossa mente. E nós mesmos começamos num processo auto-obsessivo, que chega a ser pior do que a obsessão espiritual de outro para conosco, né? Porque nós estamos conosco o tempo todo. Então vira uma auto-obsessão. Que a gente possa conseguir transformar esses sentimentos, né? Dessa falta de esperança, ter fé, nos amar, né? Amar os nossos defeitos, saber quem nós somos, tentar mudar cada dia, mas nos amar a si mesmo. Saber compreender as nossas limitações. Eu errei, verdade, eu erro, todo mundo erra. Nem por isso eu tenho que ficar triste, eu tenho que ficar feliz porque eu estou tentando e eu compreendi que errei e vou tentar fazer melhor. Então, essa é a alegria que a gente tem que ter. A alegria, né, ela no dicionário significa satisfação, contentamento e adaptação. Esse é o significado de alegria. Só que mesmo tendo esse sentido, né, que como a alegria é a satisfação. Mas às vezes, um pouquinho de satisfação é útil para o progresso, como diz Joana de Ângeles, né? Então, é tudo na medida, né? A gente tem que procurar viver em equilíbrio, nem muito para um lado, nem muito para o outro, é procurar esse equilíbrio. A gente está satisfeito, feliz, eu estou satisfeito, estou feliz com quem eu sou, cheio de defeitos. Mas não é por isso que eu vou ficar sentado e falar, eu sou assim mesmo, eu erro mesmo, eu vou continuar errando. Não, a gente sempre tem que ter um pouquinho de insatisfação, não para nos trazer tristeza,
mas para nos trazer motivação, para nos impulsionar, para nos jogar para frente, para nos fazer buscar a nossa melhoria espiritual, a nossa transformação íntima, né? Se a gente falar assim, eu já sei o suficiente na doutrina espírita, então eu não vou mais nas palestras, eu não vou mais no estudo sistematizado, porque eu já sei tudo. Não, então a gente sempre tem que ter aquela vontade de buscar mais, porque gente, por mais que a gente leia, né, o Evangelho de Jesus, por mais que a gente leia todas as obras do Espiritismo, nós não sabemos nada, a gente tem muito mais do que aprender. Então essa insatisfação que nos impulsiona, ela é boa, mas não a insatisfação que nos deixa triste, que nos deixa infeliz. Agora a adaptação, né, que seria a acomodação. Adaptar é ótimo, né? Se a gente imaginava uma situação e ela ocorreu de outra forma, então a gente tem que se adaptar, tem que tentar resolver da forma que está acontecendo no momento. Não adianta a gente falar, eu não queria que fosse assim, mas aconteceu assim, então eu vou tentar resolver da melhor forma possível. Mas a gente não pode acomodar, né? A gente tem que sempre procurar a melhoria. E para que a gente está aqui na Terra, gente? Isso, muito bem, né? É para evoluir, não é para sofrer não, né? Porque tem gente que fala, né? Até desse mundo é para sofrer, tanto sofrimento. Aí, lendo o resumo da questão 558 do Livro dos Espíritos, aí fala lá claramente para nós. A missão dos Espíritos é se autoaperfeiçoarem. Essa é a missão dos Espíritos. É autoaperfeiçoamento. Não é aperfeiçoar o filho, nem aperfeiçoar o marido, nem a sogra, nem o vizinho. É o nosso compromisso com nós mesmos. É o nosso autoaperfeiçoamento. Concorrendo para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus. Então, essa é a nossa missão. E alegria? Nós podemos ser 100% do tempo alegres? Dá para ser alegre o tempo todo? Não dá, até mesmo porque a gente mora num planeta que a alegria não é o tempo todo. A gente vive num planeta de provas e expiações. Então, nós não podemos ter alegria a todos os momentos, não. No Livro dos Espíritos, na questão 920... É perguntado: pode o homem gozar de completa felicidade na terra? E os Espíritos respondem: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Então, não dá para a gente ser feliz o tempo inteiro da forma que a gente queria. Mas dá para a gente ser feliz o tempo inteiro da forma que é possível, né? Então, quando a gente estiver numa situação que não é aquela situação esperada, não é o que a gente desejava, mas que a gente possa conseguir tentar passar por aquela situação da melhor forma possível, ao invés de ficarmos reclamando, não aceitando, né? A gente já sabe que a gente vive num planeta escola, e nas escolas a gente faz provas, às vezes a gente é aprovado, às vezes não. Nós temos as nossas dificuldades, né? A gente tem as pessoas que nos testam diariamente. Então, não dá para ser feliz o tempo todo, mas a gente pode driblar as situações de forma que a gente sofra menos, né? Não cultivando a tristeza, não realçando aquele momento só o problema. É tirar aprendizado daquela situação que você está vivendo. E nós, os espíritas, né? Depois de ter tantos conhecimentos dessa doutrina maravilhosa que nos esclarece, que nos ensina que as dificuldades elas vêm
para nos auxiliar, são amigas que vão nos impulsionar, que vão fazer que a gente possa transformar moralmente, né? E então, nós espíritas, a gente tem que começar a falar que a gente não tem problema, a gente tem desafios. É muito mais chique a gente falar que tem desafios que problemas, né? Desde a gente falar assim, eu tenho um filho difícil lá em casa, falar, eu estou com um grande desafio evolutivo lá em casa, olha como fica mais chique. Sofrer, né, a dor, a dificuldade chega para todos nós. Em algum momento da nossa história, da nossa vida, vai chegar a dor, vai chegar o sofrimento, vai chegar a prova, vai chegar a expiação. Mas aí eu vou sentir a dor, eu vou ficar triste, eu vou sofrer, mas aquele sofrimento intenso, ele é opcional. Tanto é que a gente vê algumas pessoas passando pela mesma situação e reagindo de forma diferente. Às vezes a gente vê a pessoa que está passando por uma doença terminal, por uma dificuldade muito grande. A gente olha para ela e fala, gente, se fosse eu não conseguiria passar por essa dificuldade. E a pessoa está tão tranquila, está tão, né, diante daquele problema, daquele desafio grande, ela está passando aquilo de uma forma tão tranquila. Por quê? Ela escolheu, né, sofrer o menos possível. A dor intensa, aquele sofrimento é opcional. No livro A Gênesis, no capítulo 3, Kardec nos informa que a principal causa das nossas imperfeições morais é o instinto de conservação, né? Porque todos nós temos, né, como lei esse instinto de conservação, que é o instinto de sobrevivência, né, de cuidar de nós, de procurar sempre o melhor. Só que às vezes, como a gente tem mania de exagerar em tudo, como a gente não consegue o equilíbrio, esse instinto de conservação pode nos levar para o caminho errado. Porque esse instinto de conservação, ele desperta em nós o medo, que vai despertando vários outros sentimentos, vários outros defeitos, né? O medo, ele começa a despertar em nós o ciúme, porque a gente quer, né? A gente tem medo de perder aquela pessoa que está do nosso lado. A gente quer o amor daquela pessoa, a gente quer ser amado. Então a gente começa a despertar o ciúme quando a gente vê que a atenção não está só para nós. Então esse instinto de conservação exagerado, desmedido, não equilibrado, nos leva a ter essa dificuldade, né? O ciúme. Também desperta em nós a avareza, porque esse instinto de conservação a gente começa, né, com medo de passar fome, a gente quer ganhar dinheiro a qualquer custo, a gente quer passar por cima do que for preciso para a gente não ter perigo a gente ficar sem sobreviver, sem ter o que comer, sem ter o que nos proteger, sem ter a roupa, sem ter a casa. Então muitas das vezes desperta em nós essa avareza, desperta em nós o egoísmo, de querer o melhor para si. Aí eu tenho que sobreviver a qualquer custo. Vai ter uma coisa lá, eu quero o melhor para mim, eu quero estar na frente. Então, destaca em nós o egoísmo, muitas vezes. Segundo os psicólogos, né, a gente tem muito medo da rejeição dos nossos pais, medo da rejeição da sociedade, medo de não ser amado. Tudo isso devido ao orgulho, que a gente se acha muito importante, a gente acha muito melhor. Então a gente quer a atenção toda para nós, a gente quer ser mais amado, ser bem aceito, a gente quer chegar em todos os locais e que todo mundo que esteja lá aprove tudo que eu estou fazendo, a minha vestimenta, aprove minha forma de falar. Então esse exagero, né, esse medo de não ser amado, de não ser o preferido, esse medo que faz com que eu não vou estar sempre em primeiro lugar, ele nos atrapalha. E qual que é o melhor remédio que a gente tem contra os medos? Quem sabe? Me ajuda aí, por favor. Quando a gente está com muito medo de alguma coisa, qual que é o melhor remédio contra o medo?
Oração. E quando a gente faz oração porque a gente tem fé, né? A gente acredita que existe uma força maior que nos ajuda, que nos protege, que nos guarda. Então, o melhor remédio contra o medo é a fé. E a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, traz isso para nós. A fé? Sim, né? A doutrina espírita traz para nós uma fé inabalável, uma fé robusta, uma fé conscientizada, né? A fé que a gente adquire através do conhecimento, através do que a gente vai aprendendo, a gente vai praticando, vai trabalhando as nossas imperfeições, então torna uma fé sólida. E o problema muitas vezes é que a nossa fé é menor do que um grão de mostarda. Esse é o problema. Mas aí o que a gente tem que fazer? Tem que fortalecer a nossa fé. Como que a gente pode fazer para fortalecer essa fé? Para ela ser uma fé com grandes bases, uma fé firmada sobre a rocha, não uma fé banal. Quando a gente acredita em alguma coisa, a gente duvida quando a gente não tem comprovação daquilo, não é assim? Mas a partir do momento que você tem a comprovação daquilo, a sua fé é natural, porque você já viu aquilo, você tem certeza daquilo. Então, para a gente ter uma fé robusta, uma fé firme, a gente tem que conhecer, a gente tem que aprender, estudar e lembrar do que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Então, a partir do momento que você estuda a mensagem de Jesus, que você compreende, que você coloca no seu coração e começa a praticar nas suas atitudes no dia a dia, a sua fé ela começa a ser natural, porque você prova dessa fé, você tem certeza, é uma fé raciocinada. Então ela se torna uma fé com bases sólidas, porque é uma fé raciocinada, que você foi, que você aprendeu, que você conheceu. E nessa terra, né, nesse mundo de provas e expiações, a gente começa a compreender o porquê dos desafios evolutivos que a gente passa. Porque se a gente não tiver compreensão, se a gente não estudar sobre isso, se a gente não tivesse a mensagem de Jesus, se a gente não tivesse essa doutrina consoladora, ficaria difícil. Imagina a gente ver o mundo lá fora como está hoje, e a gente simplesmente não saber a causa, a gente achar que tudo está acontecendo conosco, está caindo de paraquedas no nosso colo, ficaria muito mais difícil. Mas a partir do momento que você conhece, que você entende que você está passando por aquele desafio, porque você tem uma necessidade de se reajustar com a lei, de ter necessidade de expiar, de passar por aquela prova, da mesma forma que o aluno que está na escola tem que passar pela prova, nós também temos que passar. Nós também temos que passar por aquele desafio para saber se a gente aprendeu mesmo. Ou se a gente veio aqui, estudou, escutou e deixa passar. Então por isso a gente passa pelos desafios. Uma vez o Gabriel, falou para mim que uma coisa é você assistir um jogo de futebol e a outra coisa é você estar em campo. E é verdade. No momento que você está assistindo um jogo de futebol, você fala assim: ah não, mas ela que é goleiro fez errado. Ah, eu podia ter chutado de outra forma. Esse jogador é muito ruim, porque você está assistindo o jogo. Então é muito fácil você falar o que tem que ser feito durante o jogo. Agora, quando você entra em campo, é outra situação. Então, quando a gente está falando do Evangelho de Jesus, é lindo, é maravilhoso. Mas eu quero ver na hora que a gente estiver em campo, na hora que a gente estiver no momento de sofrimento, de dor, se a gente já passar pela prova. Porque aí que é a hora da gente mostrar que realmente a gente aprendeu. Muitas vezes a gente liga a alegria aos desejos, né? Será que os desejos que a gente tem, eles vão nos dar alegria? A gente precisa de realizar esse desejo para estar alegre? Mas a gente tem que lembrar que todo desejo, tudo que a gente faz tem uma consequência. Então, se o que a gente faz, se o nosso desejo vai trazer uma consequência boa, aí vai trazer uma alegria grande para nós. Mas se aquele desejo vai ter uma consequência contrária, não vai trazer, não vai satisfazer a nossa alegria, né? Por exemplo, comer é muito bom, não é, gente? Uma comidinha gostosa, nós moramos aqui, um franguinho caipira, um queijinho,
Tem nada melhor, um pão de queijo. Mas quando a gente come muito, quando a gente passa da medida certa, o que acontece? Aparecem doenças, vem obesidade. Então, qual foi a consequência? Trouxe alegria? Não trouxe. Então, esse desejo não é o motivo da alegria. Dormir, né? Dormir o tempo todo. Eu gosto de dormir. Aí o tempo inteiro está dormindo, não lê uma mensagem, não faz uma coisa edificante, não sabe bater um papo com o vizinho que está ali sozinho, que mora sozinho. Então, um dos principais arrependimentos dos espíritos, né, que trazem nas reuniões mediúnicas é o tempo perdido. É o tempo que podia ter usado para fazer o bem e ficou na ociosidade. Então, é um dos piores arrependimentos. Descansar em excesso, né? O que a gente falou, ficar deitado o dia inteiro, vai enfraquecer, atrofiar os nossos músculos, então não vai trazer alegria. A gente tem aquele pensamento, né? Que os espíritos possam fazer tudo para mim. Eu vou na casa espírita, eu vou tomar o passe, vou trazer água fluidificada e vai ficar tudo bem. Não, porque a consequência disso é que a gente não teria nenhum mérito, a gente não teria merecimento. Então, consequentemente, não vai ser uma alegria verdadeira. Não vai ser uma alegria embasada no conhecimento e na transformação. Então, não vai ser uma grande alegria. Eu não vou estudar mais, né? Estudar é cansativo, eu não vou ler mais nenhum livro, eu já sei muito, tá bom. Quando a gente, né, que a gente acha que a gente já sabe tudo, a gente vai envelhecendo. A gente vai, eu acho engraçado lá que o palestrante usou a palavra emburrece. E é verdade, a gente vai emburrecendo. Eu falo porque algumas pessoas falam assim, a minha mãe mesmo fala pra mim, nossa gente, eu não sei mais nada que um dia, como é que a gente vai viver no mundo, que eu não sei mexer nesse telefone, eu não sei mexer em computador. Então a gente tem que estar sempre procurando aprender, né? Melhorar um pouco mais. Nem que seja um pouquinho de cada vez, mas a gente tem que estar procurando. É a riqueza. Quando eu ficar rico, aí eu vou ser muito alegre. Quando eu comprar aquele carro, eu vou estar muito alegre. E a gente esquece que a prova da riqueza é uma prova muito difícil, né? Então, às vezes ela vai trazer muito mais tristeza para nós do que alegrias. Então, também a riqueza, e a gente vê aí quantas pessoas são riquíssimas, né? Estão nos consultórios psicológicos, estão saindo do planeta Terra pelas portas do suicídio. Então, a riqueza também não é uma alegria bem embasada, né? Muitos falam assim, se eu fosse bonito, se eu fosse conquistar a minha alma gêmea, aí sim eu teria alegria sempre. E se engana, porque às vezes, né, aquela pessoa muito bonita, que quer conquistar todos os corações, ela pode estar correndo risco de achar, ao invés de almas gêmeas, algemas, né? Achar um relacionamento conflitivo, ou às vezes magoar, causar grandes lesões afetivas, e a gente tem grande responsabilidade sobre isso. A gente é responsável pelo que a gente cativou. Então, quando você causa lesões afetivas no outro, você está criando ali uma responsabilidade que você vai ter que prestar contas lá na frente. Então, também não teria alegria só por isso. Não, quando eu aposentar, aí eu vou ficar bem alegre, que eu vou ficar tranquilo, eu vou ficar de boa. E aí a gente esquece a consequência que a gente vê muitas vezes, que a pessoa, quando está trabalhando, ela está em movimento. Quando ela aposenta, a gente vê as pessoas, muitos entram em depressão, né? E ainda corre o risco de se tornar jaquetu. Você sabe o que significa essa palavra, jaquetu? Não? Já que tu está aposentado, por que você não busca os meninos na escola para mim? Já que tu está aposentado, por que você não vai na porta da cozinha para mim? Então, a partir do momento que você acha que você está aposentado, a gente tem que aposentar, né, com o tempo de trabalho, mas aposentar para vir para a casa espírita, para fazer campanha do quilo, para vir ajudar a picar as verduras para fazer a sopa, para vir ajudar a fazer uma faxina, aí tudo bem. Mas aposentar para ficar na ociosidade, não. A gente vai acabar virando um jaquetu. Ninguém quer ser jaquetu. Então a gente vive que os desejos, na maioria das vezes, não trazem para nós essa alegria raciocinada, verdadeira, embasada. Então a gente vai trazer aqui algumas dicas para a nossa alegria. Amorosidade, né, com o próximo,
sempre amoroso com o próximo e com nós mesmos. Gratidão. Gratidão pelo bem que a gente está recebendo e gratidão também pelo mal. Porque se a gente está passando por aquela situação, se Deus permitiu que a gente passasse por esse desafio, é porque aquele mal é para o nosso bem. Às vezes aquele mal vai estar nos desviando de um mal maior lá no futuro. Naquele momento você pode estar resgatando uma dívida antiga de muito tempo. Você vai estar quitando os seus débitos com a lei divina. Então você possa agradecer também os momentos de dificuldades, porque são os que mais trazem aprendizado para nós. Ninguém aprende nada quando está no cinema. Está rindo, brincando, ninguém aprende quase nada. Né? É bom, não é errado para o cinema não, é ótimo. Mas a gente não aprende não. Mas deixa a gente ir no hospital, fazer uma visita, fazer quanto que a gente aprende mais. E o Espiritismo, né? A mensagem de Jesus. Porque o Espiritismo se afiniza com a ideia de Jesus, com o Evangelho de Jesus. Se algum dia a gente falar para vocês alguma coisa que vai de contrário com os ensinamentos de Jesus, a gente vai ter errado. Porque a doutrina espírita é uma doutrina cristã, que segue os ensinamentos de Jesus, que se afiniza com o Evangelho de Jesus. Então o Espiritismo vai nos ajudar, nos fazer relembrar os ensinamentos de Jesus. Antes, né, algumas doutrinas dogmáticas, elas traziam uma ideia diferente para nós. Agora, depois da mensagem de Jesus, depois da boa nova, da boa notícia de alegria, a gente tem muitos motivos para ser feliz, para ser alegres. Né? Então, eu trouxe aqui algumas comparações e a gente vai refletir sobre elas. As doutrinas dogmáticas, né, que tinham seus dogmas antes, e a doutrina espírita, que se afiniza com a mensagem de Jesus. Então, olha o motivo. Antes, a gente acreditava que era um Deus vingativo. Agora, Jesus, com sua mensagem, trouxe para nós que é um Deus Pai, que é um Deus de amor. Olha que alegria que nós recebemos com a mensagem de Jesus. Antes, a gente achava que era aquele Deus que castiga. Não, agora a gente sabe que a cada um é dado segundo as suas obras. Né? Se você faz o bem, você vai colher o bem. Se você faz o mal, você vai ter a chance de reparar e quitar os seus débitos. E não é Deus que castiga. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência, é nós mesmos, né? Toda vez que a gente infringe uma lei, a gente cria um mecanismo que a gente vai ter que reparar com a lei. Então, não é Deus que castiga. Antes, né? A gente era culpado quando fazia alguma coisa errada, era culpado, era julgado, era apedrejado. Agora não. A boa nova de Jesus, o Espiritismo trouxe para nós que nós temos que ter responsabilidades. Porque tudo que a gente praticar terá consequências. As penas eternas, né? Não, Jesus veio trazer para nós que o amor cobre multidão de pecados. Imagine só, se a gente fez muitas coisas ruins, a gente não precisa passar por coisas ruins para a gente quitar aquele débito. Se a gente muito amar, se a gente fizer o bem, praticar o amor, a caridade, a gente já pode estar quitando esse débito. Quer alegria maior do que essa? Clausura, ascetismo, né? Antes, os monges, eles achavam que para poder viver bem, eles tinham que estar enclausurados, tinham que ir para as montanhas, tinham que estar longe das pessoas. Não, agora vem trazer para nós, né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo: vivei como vivem os homens do vosso tempo. Ou seja, a gente tem que viver no mundo sem ser do mundo. Como que é isso? É viver, estar entre as pessoas, só que a gente não precisa ter as mesmas atitudes. Pelo contrário, a gente pode chamar as pessoas para seguir as nossas atitudes, ser exemplo, ser motivação. Antes, né, era o celibato obrigatório. Agora não, a gente sabe que tem que ter sexualidade com responsabilidade. Antes, os médiuns eram queimados nas fogueiras, eram bruxos, eram loucos, eram endemoniados. Agora não, né? Os médiuns, eles são trabalhadores, são intermediários do mundo espiritual com o mundo material.
Olha quanta coisa mudou, gente. Olha quanto motivo de alegria que trouxe para nós o Evangelho de Jesus, que trouxe para nós a doutrina espírita. Antes, né, eram os pecados e os castigos. E agora a gente já sabe que a lei está na nossa consciência, não é Deus que castiga ninguém. Tinha também o karma, né, inexorável. A lei de causa e efeito agora, a gente sabe que não. Ninguém está destinado a sofrer, ninguém está destinado a vir com uma paralisia, ninguém está destinado a passar por coisa nenhuma, né? A gente sabe que agora a gente tem que ter a lei de causa e efeito, que você pratica e você vai receber de volta. Antes a gente tinha medo dos demônios, de assombração. Hoje a gente já sabe que esses demônios são nossos irmãos que estão no mundo espiritual. Então, é motivo de grande alegria. A gente achava que trabalho era um castigo imposto para nós. Hoje a gente sabe que trabalho é uma bênção, dignifica. Tinha antes que a morte separava. Hoje a gente tem alegria de saber que a morte não tira o filho dos braços de uma mãe, que o amor nunca acaba, né? A gente está sempre junto, a gente sempre vai nos encontrar, porque os laços do amor nunca são rompidos. E aí vai muitas coisas que antes, né, filhos difíceis, a gente pensava, não, é muito ruim, difícil ter um filho difícil. Hoje, né, tem uma mensagem lá que Santo Agostinho fala que os pais, né, que criam os filhos que são difíceis, eles têm grandes recompensas. Então, até o que parecia que era difícil, com a doutrina espírita, com os ensinamentos de Jesus, a gente viu tantas alegrias, né? Então, Jesus, ele só nos pede uma condição para que a gente possa evoluir, para que a gente possa aproveitar esse momento de transição, que a gente possa ir para o mundo de regeneração. Ele só nos pede uma coisa, né? Aí a gente vai ler o que tem em Mateus, no capítulo 25, versículo 45. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e tu me vestistes, estive preso ou enfermo e tu foste me visitar, estive sem abrigo e tu me acolhestes. Ou seja, o único critério que Jesus pede para nós é a caridade. Ele não pede que a gente seja espírita, nem católico, nem evangélico. Ele pede que a gente seja cristão. Ele pede que a gente faça o que ele nos ensinou. E a gente possa, então, diante de tantas alegrias, de tanto conhecimento que a gente teve com a mensagem renovadora de Jesus e com o Espiritismo, com essa doutrina maravilhosa, que a gente possa sentir essa alegria, viver essa alegria, estudar para que a gente possa ter essa alegria firme, forte, sempre conosco, seguindo o exemplo dos missionários de Jesus. Chico Xavier, dizem que o Chico, uma das maiores qualidades do Chico era ser humilde, mas mais ainda era ser alegre, porque ele estava sempre sorridente, sempre recebendo as mães com um sorriso no rosto, às vezes com tantas dores, né? Às vezes com o olho sangrando pela dificuldade que ele tinha, e ele recebia aquela multidão de gente com alegria, com um sorriso no rosto, porque ele era um missionário de Jesus, porque ele já tinha compreendido o seu papel. Então ele sabia dessa alegria verdadeira do conhecimento. Nós vamos falar aqui de outro grande missionário, Jerônimo Mendonça, né, o gigante deitado, aquele homem, né, gente, vou falar rapidinho aqui só para a gente encerrar. Aquele homem que era um homem atlético, um homem alto, e ele gostava muito de cinema. E naquela época, né, tinha um filme que era o Tarzan. Então eles contam que ele brincava, olhava no espelho e falava: "Ê, Tarzan", porque ele era alto, porque ele era atlético. E aí, por sorte, um dia, né, ele se tornou espírita. E foi a uma reunião mediúnica, e lá chegando, o médium falou, né, o espírito manifestou através do médium e falou para ele: "Olha, eu trouxe uma mensagem aqui por tal de Tarzan". Aí ele sabia que era com ele, né? E falou para ele: "Meu filho, se agarre ao cipó verde da esperança, porque você está próximo de entrar na selva escura do sofrimento e da dor", né? E falou: "Mas você não vai estar sozinho, quer ver? Mas nós
não vai ser fácil, mas nós estaremos com você. Depois de um dia, né, depois dessa mensagem, ele guarda a mensagem, e depois de um dia ele tem que ser levado para casa, carregado pelos amigos, porque ele teve uma doença, né, artrite reumatoide progressiva. Naquele momento ele já não conseguia mais nem sair do lugar, e depois ele foi levado para uma cadeira de roda, para uma cama ortopédica, porque era uma doença incurável. Depois ele dá problema no olho, esse olho tem que ser arrancado, passa 6 meses, o outro olho adoece, vai ter que ser extraído o outro olho. E o que esse homem faz? Esse homem já conhecia as alegrias do Evangelho de Jesus, e esse homem permanece com essa alegria. Ele não fica como querela, murmúria, reclamação e queixa. Pelo contrário, ele continua levando a mensagem de Jesus. Ele viaja o Brasil inteiro numa cama ortopédica, levava alegria, gostava de brincar, gostava de imitar a voz do Divaldo. As pessoas falavam: o Divaldo está aí. Ele caía na gaitada, porque ele imitava a voz do Divaldo Franco. Um dia ele foi convidado para palestrar no Centro Espírita. Chegando lá, ele falou: nossa, Jerônimo, nós esquecemos, nosso auditório é no 2º andar, não vai ter jeito de você palestrar, porque nós vamos subir com você na cama, você pode cair, machucar. Ele falou: não, eu vim para fazer palestra, eu vou fazer palestra, mas já que você falou que tem perigo de eu cair, eu não quero nem ver. Né? Brincando, levando alegria para as pessoas que estavam ali do lado dele o tempo todo. Ele tinha problema de insônia, então eles conseguiram adaptar um telefone no ouvido dele, e ele ficava a madrugada inteira consolando as pessoas que ligavam para ele, falando das maravilhas, da alegria do Evangelho de Jesus. Então, esse homem, com tantas dificuldades, com tantos desafios, ele conseguia sentir essa alegria verdadeira do Mestre. Pois é. Umas 300, era uma creche com umas 300 crianças, mais ou menos. E um dia ele foi entrevistado, e aí a moça perguntou para ele: Sr. Jerônimo, se o senhor pudesse pedir uma coisa para o senhor a Deus, o que o senhor pediria? Para o senhor, não é para suas crianças não. O que o senhor pediria? Ele falou: minha filha, eu pediria que eu pudesse virar só uma vez de lado assim. E aí uma mulher que escutava a entrevista ligou para ele no mesmo momento e falou: hoje eu ia me suicidar, mas depois que eu ouvi o que o senhor falou, eu não posso mais fazer isso. Com tantas privações, com tantas dificuldades, você tem essa alegria, eu também quero conhecer os motivos dessa alegria. Então ele foi um gigante e desencarnou aos 50 anos de idade. E como ele era muito amigo do Divaldo, né, até imitava a voz dele, um dia, né, ele aparece para o Divaldo, como o Divaldo era um médium, ele aparece para o Divaldo e fala para ele: meu amigo, o gigante está de pé. Mas você sabe de uma coisa, Divaldo? Você fazia umas palestras, mas as minhas palestras eram muito melhores, porque as suas palestras, Divaldo, quando você acabava, todo mundo te aplaudia de pé. Mas você sabe o que acontecia quando acabava as minhas palestras? O público saía me carregando. Então, trazendo mais uma vez, mostrando a sua alegria de viver. Então, que nós possamos, né, ver esses exemplos missionários de Jesus, e possamos lembrar também das palavras de Jesus quando diz: vós sois deuses, poderei fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, se o quiserdes. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeça as suas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que estás nos céus. Né? Então, eu vou encerrando por aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa, complementar que não ficou muito claro? Uma mensagem de Emmanuel, eu falo para todo trabalhador de Jesus, o seu salário é a alegria e a paz. Tem que ter trabalho em Jesus, como melhores irmãos, lançar o trabalho, né? Exatamente, pois de sentir essa alegria verdadeira, embasada, uma fé firme e sólida, né, Geraldo? Então, vamos encerrar, né, com a nossa prece. Depois, quem quiser receber o passe, pode ficar sentado, né, que o médico passe vai se aproximar. Quem não quiser, né, pode se retirar. Muito obrigada a todos, obrigada pela atenção.
Vamos com Deus. Geral, você faz a prece para nós? Está no microfone. Senhor Jesus, mestre, amigo da bondade, da luz, queremos muito agradecer a bondade de Deus e dos Espíritos bondosos que nos assistem nesta casa. Nossa gratidão ao bem que aqui realizamos juntos e rogamos o teu amparo para todos os trabalhos das obras do bem, não só nessa casa, mas em todos a seara do bem no nosso planeta Terra. É exemplo do nosso irmão Jerônimo de Mendonça, que podemos sempre semear a alegria e a paz, principalmente aos tristes, aos desalentados do nosso caminho. É da vontade que o amor do Senhor Jesus nos inspire, para que possamos não desistir da luta, mas continuar amando, perdoando, servindo e trabalhando sempre para o bem de todos, e que assim seja.